Olá, tudo certinho? Como é que andam aí os nossos estudos? Deu para captar boas coisas até aqui? Muito bem, então, parabéns, vamos em frente. Bom, hoje, nesse capítulo, vamos falar sobre a interpretação dos pedidos. Nesse sentido, em relação ao Código de 73, houve uma substancial mudança. Atualmente, no Código 73, o juiz se limita a analisar os pedidos no capítulo destinado a esses, ou seja, capítulo destinado aos pedidos, aquela parte final, né? Capítulo dos fatos, capítulo do mérito, capítulo preliminar ao mérito, capítulo pedidos e requerimentos. Então, ele se destinava a analisar o pedido ali focado naquela parte final. Fora disso, ele não analisava. Aí é que houve uma mudança, uma alteração significativa em relação a isso com o novo código. Tudo bem? Vamos olhar aqui o que é que eu estou querendo dizer com isso, tá bom? Bom, você percebe aqui que no artigo 322, o pedido deve ser certo. Como também o pedido deve ser determinado. Né? O determinado está lá no artigo 324, e o pedido certo está aqui no 322. Pedido certo, pedido explícito, pedido claro, pedido, digamos assim, sem omissão, sem superfúcio, perdoe-me, sem obscuridade, ok? Uma coisa clara. E esse é o sentido do pedido certo. Tudo bom? Só que o legislador fez essa alteração e incluiu aqui esse parágrafo segundo, né, com relação ao pedido certo. E fala que a interpretação do pedido, ou seja, interpretar aquilo que o autor deseja, almeja do Estado juiz, qual a sua pretensão ao interpretar aquele fenômeno do que você está requerendo do Estado, ele considerará não mais somente o capítulo destinado aos pedidos. Não, mas aí aqui, agora, considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Esse aqui é como eu estou lhe dizendo, essa é a parte dos pedidos, é o capítulo destinado aos pedidos. Então, o magistrado se limitava a examinar essa parte. Tudo bem? Agora... já não é mais assim. Vai analisar o conjunto da postulação. E como é que isso funciona? Vamos ver aqui no quadro seguinte, um exemplo. Quando fala-se o conjunto da postulação, entende-se como a petição como um todo. Poxa, Alberto, agora pode-se formular um pedido lá na parte dos fundamentos e coisa e tal? Bom, se o magistrado interpretar que o pedido dele, né, se relaciona, a pretensão dele se relaciona com algo que foi colocado nas suas fundamentações, nada a refutar com relação a isso, porque deve ser analisado todo o postulado, tá certo? Porém, você percebe que ao final da redação do artigo 322 do parágrafo, ele fala o seguinte: observado o princípio da boa-fé. O que ele está querendo dizer com isso? Muito bem. O legislador foi cauteloso. Olha, vou abrir aqui uma exceção. Vamos tentar acolher a pretensão do autor da ação o máximo possível. Vamos aqui interpretá-la como um todo. Porém, isso pode ocorrer um fato que pode comprometer a defesa, inclusive, e ao próprio juiz na hora de julgar. E o quê? Colocar alguns pedidos ocultos, né, formulados de forma
não torne claro para a defesa, porque a defesa tem que se pautar no que foi pedido e aí tentar refutar. E aí o código fez essa ressalva de não permitir utilizar-se de mecanismo obscuro. Como assim, Alberto? Bom, ele lá para as tantas, na petição, já com uma má-fé, ele formula um pedido, mas um pedido que ele vai meio que disfarçado. Né? Ele não é muito óbvio. Né? Então, ele formula a peça processual lá na parte do capítulo. Ele não faz esse pedido de espécie, mas deixa algo tendencioso apenas nesse sentido. E aí, quando se dá a sentença, aí ele entra com um embargo de declaração. Olha, eu pedi isso aqui, está lá. Não, mas não foi claro. Foi claro. Então, terá que observar o princípio da boa-fé. Tudo bem? Eu fiz aqui um exemplo, que é exemplo que vai ficar melhor de a gente entender. E o autor faz ajuiza uma ação de reparação de danos, né, danos materiais, né? E aí ele diz lá, com efeito, é inexcusável que a atitude do promovido resultou em danos materiais à autora. E, por isso, ou seja, em razão desses danos materiais, deve ser condenado a pagar todos os custos colacionados com a extraordial. Ou seja, ele trouxe lá algumas notas fiscais, despesas que ele tenha feito com relação ao conselho. Agora, observe que há, de fato, um pedido, né, aqui, né? Ele deve ser condenado por mais isso na parte do capítulo dos fatos. Todavia, quando você observa o capítulo dos pedidos, esse pleito de condenação a pagar, a reparar os danos materiais, ele não é formulado. É nesse sentido que estou querendo dizer, uma interpretação no conjunto, no contexto geral da petição, o pedido condenatório está explícito, não dificulta a defesa, não há má-fé aqui nesse sentido, não é? Porque está expresso, ele pediu uma condenação, e não há dificuldade do magistrado também julgar, porque inclusive trouxera despesas que tiverem, coisa e tal. Então, é esse, mais ou menos, o sentido que o legislador quis dar ao parágrafo 2º do artigo 322 do CPC com relação à interpretação do pedido. Ou seja, não se deve agora limitar à análise do magistrado da parte dos pedidos. Né? O pedido está quase que relacionado à parte dispositiva da sentença. É uma coisa mesmo que quase que espelhando uma a outra. Né? Então, deve se ater ao contexto da petição e desde que não haja má-fé nesse sentido. Tá bem? Vamos em frente, que vem muita coisa boa ainda por aí. Tá?